Coloquei como tema aqui da mensagem a vitória da cruz, a graça, o juízo e a consumação. Quem encontrou diz amém. Amém, está no telão aí. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu: eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Abra Mateus 27, 45. Mateus 27, 45. E houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. João 19, 30. João 19, 30. Tendo-o provado, Jesus disse: está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o Espírito. Todos nós aqui, de uma forma direta ou indireta, nós conhecemos o sacrifício da cruz do Calvário. Nós conhecemos aquilo que o Senhor passou, o como Ele foi entregue, como Ele foi vendido, o quanto Ele apanhou, o quanto Ele sofreu, o quanto o povo o amava e o mesmo povo o abandonou. Todos nós conhecemos essa história do cristianismo, do qual vem perpetuando milhares de anos. E normalmente se fala aquela frase: Jesus está voltando. E escutamos em alguns lugares: volte para Ele antes. Será que eu e você, nós nos preocupamos de fato com essa salvação? Será que eu e você, nos preocupamos o quanto Ele nos ama? O quanto Jesus, Ele pagou de fato um alto preço. Um preço do qual Ele não queria. Um preço do qual Ele não esperava. Porque Ele fala o quê? Pai, afasta de mim esse cálice. Não seja feito a minha, mas a tua vontade. Então, meu irmão, se hoje de fato fosse o teu último dia, e não é uma frase de efeito, será que de fato, se hoje fosse o teu último dia aqui na terra, você teria certeza que passaria a eternidade com Deus? Se hoje fosse o teu último dia nessa terra, nesse bairro, na tua casa, na tua família, você passaria a eternidade com Deus, com o teu Senhor, com o teu Salvador? É algo para nós nos preocuparmos. Porque não se fala bastante em salvação, e não se fala bastante na volta de Cristo. Não se fala bastante que Ele está voltando. Não é o assunto do momento. Não é o assunto do qual nós, eu quero esse assunto, eu quero conhecer esse assunto, eu quero me debruçar sobre esse assunto. Não é, irmãos. A cruz não é um símbolo. Não é só um símbolo do cristianismo. Que Jesus foi pregado no madeiro e por aí chega. Não. A cruz é um convite. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e fala assim: um convite. Fala assim agora: um chamado. Para todo aquele que está cansado, sobrecarregado e ferido. Vai acabar todos os problemas? Não. Não vão acabar os problemas. Mas te dá a garantia de um plano melhor que o teu plano. Um plano do qual, meu irmão, vai te levar até a eternidade. Você já conhece pessoas que já morreram, sim ou não? Um monte. Será que de fato eles vão desfrutar desse momento com Cristo? Será que é só para nós cristãos que frequentamos uma igreja ou frequentamos um culto? Ou ouvimos uma liturgia boa? Será que é... Não, irmãos. Ele está voltando. Eis que estou à porta e bato.
Ele está batendo aí, irmão. E você está se preocupando com as demais coisas. Ele está batendo, toque, 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 toque aí para você abrir o teu coração, abrir a tua mente e mergulhar nesse evangelho. Não é um evangelho de pressão. Não é um evangelho que você é obrigado a seguir Jesus. Não. Ele fala o quê? Negue-se a você. Negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo e procure uma igreja? Também é necessário. Mas negue-se a si mesmo, negando a sua vontade, o teu eu, os teus costumes, para entender um evangelho que vai te levar até a eternidade. Se eu falar que todo mundo quer ir para o céu, não é esse céu. Desfrutar dessa caminhada é árdua. Essa caminhada do qual ele, lá na cruz do Calvário, chega para um ladrão e fala: ei, imagina o diálogo entre os dois. Imagina o diálogo com um criminoso. Lá na cruz não estava 2 santos. Estava um santo e 2 pecadores. Um santo que não teve culpa alguma, com 2 criminosos. A história você já sabe. Um não quis e o outro falou o quê? Eu quero. O outro falou o quê? Eu quero. Foi por amor. Ele olhou para mim, para você e disse: ei, é você. O convite é para você. O convite é para você. O convite é para você. A porta está aberta, ele quer entrar. Ele te chama, irmão. Você já parou para pensar que ele te chama? Que ele te escolheu? E que não existe um acaso você estar neste lugar? Não existe. Não é para viver uma religião, eu cultuo, eu vou para a igreja, mas para viver um relacionamento real com o Salvador. A cruz está vazia, o túmulo já está vazio, Jesus está vivo. Você pode dar um aleluia? Ele está vivo, Ele está aqui, Ele deixou o Consolador, Ele deixou o Espírito Santo para você, Ele deixou o Espírito Santo para se mover em você. Ele já sabe o quanto você foi frustrado, o quanto você já perdeu, o quanto você já o negou, o quanto nós já o negamos mais de 3 vezes. Não precisou o galo cantar para a gente negar. Não precisou o galo cantar para a gente: não quero, não vou, não estou afim, não. Para Jesus é sempre não. Nós temos sim para tudo, para as nossas vontades. O ladrão creu. Fala assim comigo: o ladrão creu. Pela graça que salva, pela misericórdia que estava superabundando naquele lugar tenebroso, lugar do qual tinham 3 homens pendurados. Imagina a festa daquele povo olhando e falando: crucifica, crucifica, vai morrer, vai morrer, vai morrer, o Cristo vai morrer. Escriba, fariseu, doidinho para ver o apunhalar nas costelas. Quem se importa? Quando a gente vê um filme, a gente chora. Mas foi real. A Bíblia é algo real. Real. Abra sua Bíblia no livro de Lucas 23:39. Lucas capítulo 23, verso 39. Quem encontrou diz amém. Amém? Um dos criminosos que ali estavam pendurados lançava-lhe insulto. Agora imagina, irmãos. Imagina o quanto de insulto Jesus pendurado no madeiro recebeu.
Imagina o quanto de insulto o homem que não teve pecado algum recebeu. Morra, 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 crucificado está. Você não é o Filho de Deus? Desce, desce. Você não é o Jesus de Nazaré, o Rei dos judeus? Desce. Tudo na vida tem um propósito. E tudo alinhado no propósito, Deus vai lá e move o lugar. Deus move as pessoas. Deus move os corações. E nós precisamos estar o quê? Atento. Passaram milhares de anos. E esse mesmo evangelho do passado, o mesmo evangelho de Jesus crucificado é o que é anunciado até hoje. E é um evangelho que tem o poder de mudar a nossa história, mudar as nossas vidas, mudar a nossa cultura, mudar o nosso caráter, mudar a nossa casa, mudar a nossa família. Não é um evangelho que para, é um evangelho que ele é anunciado ano após ano, dia após dia, cada minuto, cada segundo, sendo pregado domingo a domingo, segunda a segunda, terça, pregado. Mas vai chegar um momento que vai acabar tudo isso. Nós temos pregações de tudo quanto é jeito, irmão. Não vai ser por falta de pregar o evangelho. Porém, muitos vão ficar. Eu não quero ficar. O evangelho que foi anunciado para a minha vida desde 98, não. Eu sempre penso nisso. Quanta palavra eu já consumi, quanta palavra eu já ouvi, quanta palavra de entusiasmo, de encorajamento, de exortação, de correção eu já ouvi. Não posso retroceder, não é tempo de retroceder. Mas cada vez mais as famosas pessoas que não quero mais esse evangelho, esse já passou. Não quero, igreja é tudo igual. As pessoas são iguais. Não são, irmãos. As pessoas mudam sim. As pessoas melhoram sim. As pessoas se convertem sim. Quem entende? Mano, lançavam-lhe insultos. Você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. O cara estava insultando, mas queria salvação. O cara estava liberando palavras de derrota para Cristo, mas queria que ele liberasse eles da cruz. Como que pode? Eu quero a bênção, mas não quero abençoador. Eu quero ser abençoado, mas não quero receber aquele que tem o poder de mudar a minha história. Que coisa é essa? Não pode. E a Bíblia continua dizendo o seguinte: mas o outro criminoso repreendeu dizendo: você não teme a Deus? Nem estando sob a mesma sentença, nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Tinha consciência. Eu sou consciente. Estou aqui na cruz, eu tenho que pagar o erro que eu cometi. Está tudo certo. Estou consciente que a casa vai cair para mim. Estou consciente que eu vou morrer. Mas ele não. E assim acontece no nosso dia a dia. Alguns têm consciência do plano da salvação e outros ficam, para quê? Do quê? Para que ir à igreja? Para que esse evangelho que não é libertador, esse evangelho que é opressão? Não, irmão. A opressão vive quem quer. O evangelho ele continua sendo libertador, sim. O evangelho continua sendo de verdade, sim. O evangelho continua sendo libertador. O evangelho continua tendo um plano de salvação. O evangelho continua tendo um plano do qual leva o homem ao arrependimento. Não existe eu sigo Cristo, mas não me arrependo. Continuo praticando.
A Bíblia, continuando, diz assim, no 42, então ele disse: Jesus, olha que frase, irmão, não tem como a gente falar, não, olha só, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Você pode dar um amém? Mano, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Não é esse reino, não é essa matéria, não é essa estrutura. Jesus lhe respondeu, olha agora a réplica. Eu lhe garanto. Eu confio nesse negócio. Jesus na cruz, pronto para morrer, fala assim, campeão, eu garanto na tua vida. Eu garanto na tua vida salvação. Na cruz, Jesus pronto para passar dessa para melhor, diz, eu lhe garanto, hoje. Pessoal, imagina Jesus dizendo para você assim, eu lhe garanto, hoje, você vai estar comigo no paraíso. Não é amanhã, não é na porta do paraíso, não é aguardando num sono. Imagina um privilégio, hoje te garanto, você vai estar comigo no paraíso, lado a lado. Quem pode dar um glória a Deus aí? Jefferson, imagina Jesus dizendo para mim e para você, lhe garanto que hoje vai estar comigo no paraíso. E a gente começar a passar um filminho na nossa mente dizendo, meu, quanta luta, quanta guerra, quanto problema, quanta dificuldade, quanta alegria, quanta felicidade, quantas coisas conquistadas, mas o meu mestre, o meu Jesus me disse, hoje lhe garanto, vai estar comigo no paraíso. Eu queria escutar essa frase. No meu madeiro, na minha cruz, Jesus dizer isso para mim. Que privilégio! 2 homens pecadores, um entendeu o propósito e o outro não estava nem aí, queria salvação ainda. Ter fé nas horas mais sombrias, irmãos. Ter fé em momentos mais difíceis. Ter fé em momentos do qual a gente joga tudo para o alto, está tudo perdendo, está tudo conspirando para dar errado e de repente você tem fé. No dia mal você tem fé. No dia que está dando tudo errado você tem fé. Assim aconteceu com aqueles 3 homens na cruz. Mesmo vendo Jesus desfigurado, ferido, zombado, o ladrão creu. Fala assim comigo, crer. O ladrão estava pregado numa cruz, morrendo sem futuro, sem chance nenhuma, pelo crime que cometeu. O que ele viu em Cristo? O poder da salvação. Simples. O poder da salvação, irmãos. Um homem sangrando, zombado, desfigurado. E mesmo assim o ladrão reconhece e fala, este é o rei. Você acha que Jesus é rei? O rei todo-poderoso? Não é só rei dos judeus, não. É o teu rei. É o teu Senhor, é o teu Salvador. O alfa, o ômega, o início, o fim. Aquele que é e sempre será autor e consumador. Irmãos, Ele é o Cristo. Isso é fé verdadeira. Uma fé do qual, tipo, não fica, ai meu, o que eu faço agora? Meu Deus, para onde eu vou? Não! Para onde eu vou, Senhor? Só o Senhor tem a palavra de vida eterna. É Ele que tem a palavra de vida eterna. Para de ficar olhando para os lados, para onde eu vou, o que eu faço agora? Se firme em Cristo. Quem pode dizer um amém? Isso é fé, não é baseado em milagre, não em bênção, mas em quem é Jesus Cristo de Nazaré. Aquele que cura,
aquele que liberta, que ressuscita morto, aquele que transforma, aquele que levanta, aquele que não tem nenhum vigor, aquele que cura paralítico, aquele que cura cego, aquele que cura surdo, mudo, seja lá o que for, é aquele que resolve todos os problemas. Ah, mas o fulano não foi curado. Está tudo certo, irmão, ele continua sendo Deus, e a nossa fé precisa ser firmada nele. Curando ou não curando, a nossa fé precisa ser baseada em Cristo. Quem entende isso? Será que a nossa fé permanece firme quando tudo está desmoronando? Quando tudo está dando ruim? Será que a nossa fé ela é firmada quando as coisas conspiram para dar errado? Quando a resposta não vem, a gente precisa de uma resposta, a resposta não vem. Quando a dor começa a apertar. Fé de verdade é olhar para um Cristo ensanguentado, crucificado e dizer: o meu Redentor, Ele vive, Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. É aquele Senhor que a gente vai falar assim: lembra-te de mim, Senhor. Quando chegar lá, lembra de mim. Quando chegar lá, naquele lugar que eu não sei nem como que é, Senhor, lembra de mim. O ladrão teve mais fé naquela hora do que muitos que viram os milagres de Jesus. Ele viu glória na dor. E você? E nós? E nós? Estamos vivendo uma geração só de mimimi. Crente mimimi. Crente mimimi. Numa geração de mimizentos. Gente que não pode falar nada, que já sai dodóizinho em tudo. No trabalho, com os amigos, na rua, fala de mim. Não vou falar mais com você, Belém, Belém. Pare, irmão. Tenha maturidade. Tenha maturidade. Tenha maturidade e firmeza. Tenha maturidade, firmeza e convicção. Porque o Evangelho não se resume a esse domingo, a essa mensagem. O Evangelho não se resume a isso. O Evangelho vai se resumindo a partir da tua prática, a partir da teoria que você vai ouvindo, e aí você vai praticando. É fácil praticar? Não, é terrível praticar, porque é dor. O problema é quando a gente escuta, e entra por aqui e sai por aqui. Ai, ele falou pesado hoje. Do que adianta falar e não posicionar? Do que adianta falar? Aí, irmão, a gente sempre espera o próximo domingo. E não somos a resposta da segunda. O domingo é muito tempo. Agora, ser a resposta da segunda é você pegar a teoria e praticar a teoria. É você dizer, é você dizer para você mesmo, falar assim, chega. Vou por tudo ou nada. É para seguir o Evangelho? É para seguir coisas verdadeiras? É para seguir a palavra? É para se posicionar? Então chega, Jesus! Agora vai! Você já disse isso para você mesmo alguma vez? Você já disse para você alguma vez, tipo, estou vivendo um cristianismo medíocre, estou vivendo um cristianismo meia boca, e hoje, a partir de agora, eu vou viver o melhor cristianismo que eu já vivi. Quem topa? Quem topa diz um amém aí. Glória a Deus, irmão, é pela fé mesmo, é isso mesmo, amém. É confirmação de que lá na frente você vai falar assim, é verdade, eu vou começar a fazer diferente. Vou começar a ser diferente, fazer diferente, ser a diferença. O último companheiro na terra, o ladrão, e o primeiro no paraíso. Esses dias, quando eu comecei a ler isso, eu comecei a perceber, eu falei assim, mano, é verdade. Mano não pode, desculpa. Mas eu comecei a refletir, Gustavo, eu falei, esse ladrão foi o último companheiro de Cristo.
Ele foi o último companheiro de dialogar, de bater um papo. Imagina que os dois paralisaram no tempo e ficaram ali conflitando ideias. Tipo, um aqui, o outro ali. Senhor, o cara ali não sabe o que fala. A gente está nessa situação porque estamos devendo. De fato, somos criminosos, Senhor. Mas olha, veja bem. Mano, imagina a dor para sustentar tudo isso lá em cima. Senhor, chegando lá. Lembra de mim. Lembra de mim, Senhor, pelo amor de Deus. Isso foi uma ilustração, irmão. Imagina a treva que foi esse dia. Imagina a treva que foi esse dia, 3 caras no madeiro, um trocando ideia, o outro murmurando, xingando, blasfemando. Mas um queria um objetivo. Eu quero chegar lá. Jesus escolheu um ladrão como seu último companheiro terreno e o primeiro do céu. O primeiro do céu foi o ladrão. Ai, Jesus, no seu momento mais doloroso, escolhe um ladrão como o último com quem fala antes de morrer. E o primeiro a entrar com ele no céu. Isso é a graça escandalosa. Isso é a graça que nos dias de hoje, na religião, meu irmão, aquele que quer ser o primeiro, seja o último e servo de todos. Essa graça escandalosa aqui, meu irmão, nos dias de hoje, se a gente vê um ladrão, seja ele qual for, seja o político mais corrupto aqui de Taboão da Serra, seja o policial mais corrupto aqui de Taboão da Serra, se enquadra nisso. Porque na hora do vamos ver, um coração contrito e arrependido é aquele que Jesus quer. Porque não adianta a gente frequentar e na hora do arrependimento e verdade a gente, não, hoje não, para quê? Para. A graça mais escandalosa é quando o pecador se arrepende, irmãos. Quando o pecador olha e fala assim, olha, eu já fiz de tudo. Mas eu preciso de Cristo. Eu preciso de Cristo. Eu preciso do Senhor. Eu preciso daquele que pode mudar a minha história. Nada mudou a minha história. Nada muda a nossa história, a não ser Jesus Cristo. Uma graça escandalosa. Uma graça do qual a sociedade não aceita. A sociedade não engole. Deus não olha o seu histórico. Deus não olha o teu histórico. O que você fez? Não, Deus não olha isso para você não, irmão. Ele vai ver o teu coração, a tua sinceridade, você contrito com o coração gritando de desejo pelo Senhor. A salvação não depende do quanto você fez, mas se você crê. Fala assim comigo, crer. De novo, crer na graça escandalosa. Que amor é esse que no auge da dor ainda se importa com um pecador condenado? Ele poderia muito bem chegar e falar assim, ele poderia já de imediato falar assim, está consumado. O que tinha que fazer, já fiz. Fui insultado, me colocaram no madeiro, está tudo certo, Senhor. Vem lá. Rasga o véu, faz o que tem que acontecer e pronto, está tudo certo. Mas mesmo assim, ele foi lá e continuou pregando o Evangelho. Continuou pregando o plano da salvação. Jesus não salva por aparência, salva por amor. Até o fim ele segue resgatando vidas. Às vezes precisamos dar um passo atrás para Jesus olhar e falar assim, é com você que eu quero mudar a história. Porque através de você muda toda a tua história, muda a tua casa e muda a tua família. Por causa de uma pessoa. Uma pessoa. Deus transforma uma geração. Você pode dizer que você é essa pessoa? Salvação não é pela graça, não por mérito. É pela graça e não por mérito.
Ah, eu fiz, eu faço, eu sou. Esquece. Não é por performance. Miserável homem que sou, anunciando o evangelho. Porque Deus, ele capacita um monte de gente que fala melhor do que ele. Entende? Não é pelo aquilo que eu estou fazendo. Ah, eu faço. Não, irmãos. É por quem ele é. E pela graça a gente vai se esforçando. Pela graça ele vai nos encorajando. Pela graça ele vai nos impulsionando. Lembrando, o ladrãozinho não foi nem batizado. O ladrãozinho que estava na cruz, ele não estava no auge, não, ele era um ladrão. Ele não fez boas coisas, boas obras. Ele não era um crentão, ele não era um cristão. Uau! Não, ele era um ladrão. Não teve tempo para frequentar um templo. Não teve tempo para frequentar uma igreja. Mas sabe qual era o detalhe? Ele creu. Porque para ele não deu tempo, irmãos. Tudo que eu falei não tira o grau de importância, mas para o ladrão não houve tempo. Não houve a oportunidade. Ou se houve, ele deixou passar batido. Ah, depois eu vou. Mas no último segundo, ó Senhor, chegando lá, lembra desse humilde servo ladrão aqui? Eu sei o que eu cometi. Eu sei as barbáries que eu fiz. A cruz não exige um currículo. A cruz, ela exige arrependimento e fé. Fala assim comigo, arrependimento e fé. Ah, eu não mereço esse amor. Merece. Você não é merecedor de fato, mas você merece. Sabe por quê? Porque ele continua sendo Deus. E ele continua deixando o Espírito Santo na sua vida, sobre você, para te trazer o convencimento de onde você precisa se acertar. Aonde você precisa melhorar. Aonde você precisa avançar no teu cristianismo. O Senhor não está pedindo para você deixar nada, a não ser a prática do pecado. O Senhor não está pedindo para você deixar seu trabalho, suas coisas que você faz, seus estudos. Não! Ele só pede para você abandonar a prática do pecado, e isso vem através do arrependimento e fé. Fala assim comigo, arrependimento e fé. É graça. Graça não é esforço. É entrega. Eu me entrego. Eu me entrego. Eu me entrego e me rasgo por inteiro por um Deus que eu não vejo, mas eu sinto através do Espírito Santo. Quem pode dizer um amém? Há alguém aqui como aquele ladrão? Pode ser que você não tenha roubado nada, mas você está no limite. Você está no seu limite, você está no fim. Mas Jesus, ele fala para mim e para você hoje: se você crer, você estará comigo no paraíso. Fala assim comigo, eu quero estar no paraíso. O que é estar no paraíso aí? Meu Deus, se falam tanto no paraíso. Deve ser um lugar da hora. Deve ser um lugar espetacular. Sair dessa rotina, dessa correria do dia a dia, das dívidas, dos boletos, dos problemas, das dificuldades. Meu Deus, deve ser algo extraordinário. Vamos continuando. 3 horas de trevas. Fala assim comigo, 3 horas de trevas. Mas o juízo que caiu sobre o justo. Mateus 27, 45. Quem pode abrir aí? Está na tela? Quem pode, com uma voz bem bonita, ler aí pra gente? Mateus 27, 45. Houve trevas sobre toda a terra. Segura, fala de novo, pelo amor de Deus. Houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia até as 3 horas da tarde. Meu Deus do céu.
Meu irmão, quando teve a pandemia, você ficou assustadinho? Sim ou não? Sim. Agora imagina, do meio-dia às 3 horas de trevas. Imagina tudo isso aqui, ó, apagado. Imagina você dar na chave do teu carro, nenhum veículo pegando. Imagina você sair na rua e todo mundo desesperado. Imagina você sair na rua, os carros apagados, um batendo no outro. O que você faria? O sol se apagar, irmãos. A pandemia nos parou, imagina o sol se apagar. Só viver escuridão. Não ter o que comer. Os meninos da tua casa não poder comer porque os alimentos se estragaram. Aí a gente vai lembrar do maná. Senhor, manda o maná, manda as cordonizas, manda a chuva, manda alguma coisa, Deus. Imagina esse tipo de situação acontecer nos dias de hoje. Naquela época existia um Cristo no madeiro. E no dia de hoje, que é o Espírito Santo que age em você, o Espírito Santo que te convence e de repente fala para você assim: ei, é tempo de buscar mais a Deus. Não é tempo de buscar a Deus no fast food, de coisa rápida. É um tempo de buscar o Senhor enquanto se pode achar. O mundo parou, a criação reagiu. O Criador estava morrendo. O sol que brilha para todos se escondeu. A natureza reconheceu a tragédia do Calvário. Imagina o cenário. Lá nos tempos antigos, tudo apagando, o sol, tudo escuro. Bateu um peso na consciência da galera, sim ou não? Meu Deus, com certeza. Tipo, meu Deus, puxa, ele de fato é o Filho de Deus. Nossa! Não podemos perder tempo, irmãos. Não podemos perder tempo no nosso cristianismo. A criação gemeu diante do juízo de Deus. Houve salvação na cruz do Calvário. Como podemos permanecer indiferentes, enxergando tudo isso? Vivendo tudo isso, vendo as guerras, rumores de guerras, terremoto, tsunami, e a gente ficar acovardado achando que nada vai acontecer com a gente. A gente fica acovardado diante de tudo que acontece, de todos os cenários, e ficamos caladinhos, como se o nosso cristianismo fosse um cristianismo camuflado. E agimos como os discípulos. Você é cristão? Eu? É crente. Não, eu? Não. Sim, é. Não. Precisamos começar a ativar a nossa voz profética nessa geração. Precisamos começar a ativar a nossa voz profética nessa geração e direcionar palavras de bênção, de vitória, de exortação, de correção, assim seja. Mas não podemos viver camuflado, escondidinho, achando que nada vai acontecer com a gente. Se a criação se abalou diante do juízo de Deus, como podemos permanecer indiferentes? O sol se apagou, mas foi para que a luz da graça brilhasse em nós. A luz da graça brilha em você, mas você precisa anunciar esse brilho. Você precisa dizer: eu sou de Cristo. Senão nós seremos indiferentes. Não seremos diferença nessa geração, não, irmãos. A criação geme pela manifestação dos filhos de Deus. Quem são os filhos de Deus? Você é filho de Deus lá no teu trabalho, na rua, com seus amigos, na tua faculdade, na tua escola. Você é filho de Deus para manifestar o reino de Deus, a verdade de Deus, antes que as trevas se manifestem. Irmãos, olha as nossas crianças, olha os nossos jovens, olha os nossos adolescentes como estão. Se isso não te preocupa,
está faltando alguma coisa em você, que se chama Espírito Santo. Ah, pastor, dói, irmão, dói para mim também, porque eu não sou perfeito, sou igualzinho a vocês, que preciso melhorar diariamente, mas nós precisamos ser a voz nessa geração, a voz aqui em Taboão da Serra, a voz em Campo Limpo, a voz em São Paulo. Nós precisamos ser essa voz. O pecado é tão sério que até a luz se recusou a testemunhá-lo. Coloque a mão no teu coração. Imagina Deus que enviou seu único filho para morrer em favor das pessoas, em favor de mim e de você. Que enviou um filho, o seu filho único, em favor da minha vida e da tua vida. Suportando o pecado da geração passada, suportando o pecado da nossa geração. O véu encobriu a vergonha para que hoje, meu irmão, sejamos cobertos pela graça de Deus. Aquilo que era o momento de maior abandono, tornou o momento de maior aproximação entre pai e filho. Jesus ficou sozinho para que você nunca mais estivesse sozinho. Se você de repente passa na sua mente que você é uma pessoa só, saiba que o Senhor está te encorajando e mostrando para você que você não está sozinho, que você faz parte da igreja dele. Não é da igreja cultura, é da igreja do Senhor. Olha aqui para mim. Eu acredito que para mim e para você chegou o tempo da gente começar a entender o propósito. Porque enquanto a gente não entende o propósito, a gente vai caminhando sozinho. Quando nós conhecemos o propósito, a gente começa a caminhar em unidade. A gente começa a ser intencional um com o outro. Como corpo e como família. Entende? As trevas não foram apenas tristeza, foi um sinal. O pecado tem um preço, sim ou não? Você já viu que quando nós pecamos, nós ficamos com algo na mente? A gente fica, meu Deus, o que eu fiz? Meu Deus, o que eu fiz? Parece que todo mundo está olhando para você. Meu Deus, o que eu fiz? Meu Deus, o que eu fiz? Não, é o Espírito Santo olhando para mim, para você, dizendo, olha, abandone essa prática. Seja qual for, irmão. Seja qual for, não existe pecadinho, pecadão, tudo é pecado. E o pecado nos afasta da presença de Deus, nos afasta do propósito. A cruz é o lugar onde Deus grita ao mundo, eu odeio o pecado, mas amo o pecador. Jesus nos ama. Jesus nos ama. Ele amou o ladrão. E ele também não deixou de amar o outro ladrão, só que precisou ter um momento de decisão. Quem decide o quê? Eu decido o Cristo. Eu decido morrer mesmo, porque já era. Quem entende que Jesus carregou o peso lá na cruz dos pecados? Quem entende? Levanta a mão. Todo mundo entende. Aquilo era o meu pecado, era a nossa dívida. Ele assumiu tudo para que você pudesse ser livre. Então é um processo e uma decisão. Eu decido. Eu abandono a prática. Eu não quero mais, eu quero um arrependimento. Eu quero viver uma verdade em Cristo. Está consumado. É a última parte da mensagem. Está consumado. A vitória que redime. Abra João 19:30. Glória a Deus.
Uma outra voz bem bonita aí, possa ler pra gente. João 19:30. Tenho provado, Jesus diz, está consumado. Com isso, uma vez pedirei. Última frase. Última frase. Ouça e entenda. A missão foi cumprida. Caminhou com 12 homens, alguns outros discípulos, curou, cego, paralítico e outras mazelas mais, conheceu milhares de homens pela pregação do Evangelho através dos discípulos que chega até nós nos dias de hoje. Um homem de dor, um homem que foi provado, um homem que se sujeitou a ser homem através do Pai, um homem que reconheceu a fragilidade e disse: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice, mas faça a tua vontade. Um homem que sorriu, um homem que chorou, um homem que se relacionou, um homem que encorajou, um homem que entusiasmou outros homens, um homem que foi duro nas palavras, mas ele foi homem. Ele assumiu a responsabilidade. Ele assumiu a responsabilidade de homem e a missão que o Pai havia dado para ele. Eu digo para nós nessa noite, o Senhor te deu uma missão. E o que você vai fazer com essa missão? Minha missão é minha casa, é minha família, minha missão é servir, minha missão é encorajar os meus filhos a buscar mais a Deus, a minha missão é ser um bom profissional, a minha missão é ser um bom estudante, a minha missão é ser um bom pai, um bom filho, a minha missão é ser um bom amigo. Qual é a sua missão? Você sabe qual é a sua missão. Você só precisa tomar partido dela, uma posição dela e falar assim: eu vou cumprir essa missão até o fim. Quem entende isso? Jesus não falou: estou acabado. Eu estou cansadinho. Eu estou cansadinho hoje. Ele falou isso não, irmão. Aparecido, o pastor Aparecido, ele não falou: hoje eu tô mimimi. Ele não falou: hoje eu tô com dores. Não, ele não falou isso não. Jefferson, ele não falou não. Hoje tá difícil a situação, né? Não, ele não falou isso não. Ele não falou que estava cansadinho na cruz e tipo, deixa quieto. Não. Está consumado. Eu cumpri a minha missão até o fim. Eu cumpri a minha missão até o fim. Eu preguei, eu anunciei, eu curei, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Jesus fez tudo isso. Deus está consumado. A obra é perfeita, irmão. Se de repente você está aí tipo, puxa, eu estou cansadão, estou isso, aquilo. Não, irmão, está cansado não. Ele te deu fôlego de vida, te deu ânimo, te deu vigor. Quem entende? Vou dar só um exemplo, é a mesma coisa. Eu tenho um pique em tudo no meu trabalho. Uma loucura! É a mesma coisa que eu chegar aqui, hoje eu... Hoje game over. Parei. Não, irmãos. Ele te deu ânimo, te deu vigor, te deu força, te deu... para que você possa cumprir o teu propósito, a tua missão nessa terra. Quem entende?
O problema é a geração, é alguma coisa que, o capeta deve ter jogado um pó de perim-pim-pim. Para o povo ficar disperso. O capeta mesmo, o capetão. Mas o Jesus, através do Espírito Santo, fala assim: ei,